Neste dia 16 de setembro de 2025, relembramos 5 anos da passagem do professor Lisaldo Carlini e agradeço pela possibilidade de fazermos essa homenagem em conjunto para o nosso querido mestre, o saudoso professor Carlini. O professor Carlini foi um grande pesquisador, né? Foi aluno do médico, professor José Ribeiro do Vale, um cientista, um grande farmacologista da Escola Paulista de Medicina, que o introduziu no campo das plantas medicinais. Professora Eliana, como teus interesses se alinharam com as pesquisas do professor Carlini e o que a motivou a procurá-lo para que ele fosse escolhido para ser seu orientador de doutorado? Eu procurei o professor Carlini porque eu tinha acabado de chegar da Amazônia com diversos dados sobre plantas medicinais envolvendo conhecimentos tradicionais dos ribeirinhos amazônicos, que eu desenvolvi durante o meu mestrado na geografia da USP. E por quê? Porque eu já desde lá eu sabia que ele estudava muito as plantas medicinais, muito. Uma das pessoas que mais estudou, que mais nos incentivou, que mais nos estimulou a fazer esses estudos. E a grande contribuição que eu vejo do professor Carlini foram as patentes, né? E se a gente pensar, a espinheira santa é um dos 4 fitoterápicos só, dos 12, que o SUS oferece nas UBSs, né? Então, olha a relevância, né, desse pesquisador. Ele também sempre gritava muito sobre a falta de estudos, de investimentos sobre as nossas plantas nativas, sobretudo aquelas oriundas do conhecimento tradicional, né, do Brasil. Então, quanto que a gente perdeu e ainda vai perder enquanto a gente tiver políticas, né, que não privilegiem as nossas plantas, os nossos conhecimentos tradicionais, né? Não tiverem também universidades falando sobre fitoterapia, né? Universidades de farmácia, de medicina, de odonto, enfim, biomedicina. Enquanto os pesquisadores também não se debruçarem no estudo das nativas. O grande grito dele, principalmente relacionado à área da etnobotânica, que foi a área que eu contribuí no laboratório ali do CEBRID, né? E que ele embarcou de uma forma incrível, porque, veja, ele é um professor da Escola Paulista de Medicina. Então, teria espaço para a área de antropologia, uma área interdisciplinar como essa, que envolve, né, a biologia e a antropologia? Não teria. Por quê? Porque ele realmente era uma mente genial e uma mente aberta para o lado humano, né? Que sempre ele trazia, então, aquela ideia do professor Ribeiro do Vale, que foi o seu orientador, dizendo, olha, não adianta você olhar para a planta, você tem que olhar para o ser humano que usa a planta. E ele fez isso muito bem. E aí, quando eu chego, né, para falar um pouco desse ser humano, ele fica super feliz. E aí foi um casamento maravilhoso que a gente teve durante 22 anos, profissionalmente. O professor Carlini, eu acho que ele é o homem dos is, né? Então ele era inconformado, ele era inédito, ele era insistente. Professor Carlini, professor emérito da IPM Unifesp, um pesquisador reconhecido internacionalmente que nos deixou um grande legado, né? Poderia falar um pouco sobre isso? E também falar um pouquinho sobre o saber tradicional, científico, que ele dava tanta importância sobre isso. Ele deixou esse recado de várias formas, de vários modos, diversos tipos de saber, eles têm a mesma importância. O científico não é maior do que o saber tradicional. Os dois são importantes, os dois têm a mesma importância. Afinal de contas, né? Da onde veio a morfina? Da onde veio a aspirina? Da onde veio a digoxina? Da onde veio tantas moléculas e tantos fitoterápicos que a gente sabe que vieram do conhecimento tradicional? Né? Então hoje, se a gente está resgatando tudo isso, né, se a medicina está se permitindo resgatar tudo isso, é porque, na verdade, a gente sabe que todo esse conhecimento, todo esse arsenal serve para hoje a gente ir na farmácia e usar esses medicamentos. Veio desse lugar, desses saberes, né, que a gente chama de saberes. E, finalmente, a contribuição que ele, claro, dentro do arcabouço das plantas medicinais, que não é uma planta nativa do Brasil, mas que é exótica, mas a gente também não, né, não precisa ficar cego, né? A estudar só as nativas, mas deveríamos sim dar um foco maior para as nativas, isso é o que ele sempre disse, mas é a cannabis sativa. Então a cannabis sativa, ela não é uma planta nativa do Brasil, mas a gente sabe que ela abriu uma porta enorme de possibilidades de tratamentos médicos. Por quê? Porque nós descobrimos que nós temos um sistema, né? Praticamente todas as células do nosso corpo produzem receptores para a planta. Por quê? Porque nós produzimos essas substâncias similares aos que a planta produz, né? Então, as contribuições dele aí, né, há 70 anos atrás, sabendo que essa planta era uma anticonvulsivante, né, é uma contribuição gigante, enorme dele, e que todos nós devemos sempre lembrar, nunca esquecer, né, que diante de um
de um desafio, a gente não deve esmorecer. Pelo contrário, a gente tem que lutar. Ele tinha uma frase muito legal também, que eu vou me despedir com ela aqui, falando para vocês, que é o seguinte: nós capota, mas não breca. Pensa nisso. Eu acho que isso é muito importante para a gente, que isso guia, né, os nossos propósitos de vida, guia a nossa vida. Então é isso aí. Vamos caminhar e muitas vezes capotando, mas sem brecar.